Oi, eu sou o Thiago. Eu sou a Raquel. Nós somos voluntários no projeto de família acolhedora aqui no DF. Então nós acolhemos crianças em situação de vulnerabilidade que por algum motivo ou precisaram ser retirados da sua família de origem, ou talvez por uma situação de abandono, de entrega voluntária, né, não estão com os seus familiares. E, em vez deles irem para um abrigo, uma instituição, a gente temporariamente, né, acolhe e recebe do nosso lar para eles estarem em família, enquanto o processo deles na justiça se desenrola. E quem pode acolher? Qualquer tipo de família que estiver disposto. Tem alguns pré-requisitos. Você tem que ser maior de 18 anos, todos que moram na sua casa têm que estar de acordo com esse acolhimento, vocês têm que estar dispostos a dar carinho, dar amor, e o que é muito importante, vocês também não podem estar em fila de adoção. Ou também, assim, não ter talvez um coração muito inclinado para adoção, um desejo de adotar, né? Às vezes você pode não estar na fila, mas às vezes isso é uma intenção, aí um plano para o futuro. Eles também, assim, sugerem que não acolha, e se você estiver na fila de adoção, aí realmente é um não, você não pode ser voluntário como família acolhedora. Qualquer configuração de família, casais com filhos, sem filhos, podem não ser casais, pode ser uma pessoa solteira, pode ser mais velho, pode ser mais jovem. Como você pode se tornar uma família acolhedora? Existe essa ONG que chama Aconchego, eles que cuidam de todo o projeto. E eles fazem sempre curso de capacitação. É uma formação de 5 semanas, se eu não me engano. Sim. O primeiro encontro é online. Vai ter uma turma abrindo, se eu não me engano, agora em julho, inclusive. A gente deixa as informações. Fica a dica. O primeiro encontro é online, para tirar as dúvidas, entender um pouco melhor o projeto. E depois a formação mesmo são, acho que 4 ou 5 sábados presenciais. E onde a gente aprende muito, né, sobre acolhimento, compartilha histórias, a gente conhece relatos de outras famílias, não só de famílias acolhedoras, né, como de famílias, inclusive, às vezes por adoção, que adotaram crianças que passaram pelo acolhimento, ou famílias que foram reintegradas e que também a criança passou por acolhimento, assim, né, contando o impacto que foi o acolhimento na vida dessas crianças. Então é bem rico, assim, é um curso, é uma capacitação bem rica, a gente aprende muito. Nós no momento estamos acolhendo uma criança, tudo é sigiloso, o nosso nome não sai nos processos, a mãe não sabe que a criança está com a gente, então a gente não vai falar o nome dela, a gente não vai falar a idade, mas na hora de você se cadastrar, você pode selecionar a sua faixa, por exemplo, eu quero acolher crianças de 0 a 6 meses, ou quero crianças acima de 2 anos, até 18 anos está liberado, então nós estamos com uma criança acolhendo já há mais ou menos quase 3 meses, e assim, é maravilhoso, é muito mais do que a gente, né? Muitas pessoas perguntam, mas você não vai se apegar? E na hora de devolver? A gente se apega, sim, é muito amor, é muito carinho que acontece, só que não é sobre a gente, é muito maior, é sobre a criança que a gente está cuidando, é sobre a gente dar todo esse suporte para ela nesse momento, que é temporário, a gente não sabe se vai durar 1 mês, se vai durar 6 meses, vai durar 1 ano, perante a lei, eles falam que até 1 ano e meio, mas geralmente com crianças menores, esse processo é mais rápido e tudo depende da situação de cada criança, porque o jogo pode virar a partir de qualquer situação. Durante todo o processo, as assistentes sociais e psicólogas do Aconchego ficam em contato com a família, caso a família tenha essa intenção de ter a criança retornando para a sua casa, né? Então, elas vão conhecendo, vão querendo saber como que tá todo o processo e vai acontecendo várias coisas. Eu brinco eu falo que a ONG não larga sua mão não, sabe? Assim, a gente tem uma guarda compartilhada da criança com a ONG, então, assim, nós somos responsáveis, a ONG também né? Mas o lar de referência é a nossa casa, então nós temos o termo de guarda mesmo, né, da criança, então isso nos permite viajar dentro do Brasil, né, a gente pode viajar, pode incluir em plano de saúde, enfim, isso, é uma guarda oficial, né, mas tem essa responsabilidade aí compartilhada, então eles estão sempre em contato, lá tem uma equipe, são vários, né, assistentes sociais, psicólogos, agora tem enfermeiro também, né, que tem uma enfermeira que acompanha a gente muito próximo também. Então, por exemplo, assim, eles estão sempre mandando mensagem, querendo saber, marcando encontro, né? Às vezes a gente faz visita aqui em casa, saber como é que estão as coisas, elas estão sempre checando, assim, saber se você tá precisando de alguma coisa e dando um suporte, por exemplo, acontece a gente precisou, às vezes, tá com uma situação que ou precisa viajar e não vou poder levar, ou então, às vezes, uma questão de saúde na família e, tá um pouco complicado. Eles ajudam, inclusive, nessa questão de apoio para esses momentos, né? Então, você não fica jogado com a criança, não. Tem todo um suporte, né? Inclusive com psicólogos aí que nos acompanham, além de acompanhar a criança e a família, se for um caso de reintegração. Existe uma ajuda de custo do governo para quem é voluntário e está acolhendo. É um valor, assim, um pouco simbólico, dependendo do tipo de demanda ou de gasto que a criança vai ter, depende muito da faixa etária também. Que é no valor de aproximadamente uns R$450 mensais. E, né, que ajuda, mas a gente percebe, assim, que
que as pessoas ao redor acabam se comovendo também, e Sim. vira e mexe, né, nos abençoam aí com, né, não só a gente, mas as outras crianças, a gente tem muito essa troca com outras famílias, assim, de saber como que tá, e às vezes acontece, nossa, eu vou comprar uma fralda, aí às vezes alguém vem com um pacote de fralda, né, ou uma roupinha, uma roupa, um brinquedo, às vezes a gente não pensa, mas então assim, eu tô trazendo isso, dizendo assim, que existem várias formas de ajudar, não só com o acolhimento de fato, sendo uma família acolhedora. Uma das coisas que perguntam muito mas e aí? Por exemplo, primeiro você pode escolher a faixa etária, que você se identifica mais, por vários motivos, assim, tem gente que prefere acolher crianças maiores que já vão para uma escola, para uma creche, porque, né, consegue dar uma assistência num horário fora de um horário comercial e deixar na escola durante o dia. Tem famílias que preferem acolher bebês ou, né, crianças menores, ou até, no nosso caso, a gente optou por acolher bebês. E aí sempre perguntam, mas e aí? E você ainda tem coisa de bebê, né? A gente tem filhas, mas a gente já não tinha mais enxoval de bebê em casa, a gente não tinha praticamente nada. Mas quando a gente, né, aceitou acolher e veio chegou o primeiro acolhimento para nós, o pessoal da ONG organiza, né, um enxovalzinho, né? Assim, com um kitzinho, umas roupinhas assim pros primeiros dias, uma lata de leite, um pacote de fralda, e uns itens, eles perguntam, o que você precisa, assim, por exemplo, bebê conforto, banheiro, essas coisas, eles tentam já, tipo, levar um kit inicial, se você precisar de um berço, eles vão dar um jeito de arrumar pra você, até você se organizar, ou até você fica com o que eles arrumarem, porque eles estão sempre também recebendo doação de artigos infantis no geral, né, tanto itens, assim, muito pra bebês, né, qualquer tipo de item de bebezinho e de crianças também, de roupa, porque isso tudo auxilia, né, na chegada da criança, às vezes nas casas das famílias acolhedoras, que nem sempre elas estão totalmente, né, abastecidas e preparadas, mas também na sede da ONG, porque a sede é um lugar que eles recebem as crianças, às vezes para passar um dia, para fazer uma visita, né, uma visita com os familiares, uma visita supervisionada, então ela acontece lá, então lá tem que ter tudo, né, brinquedo, roupa, né, artigo de higiene, então tem toda essa movimentação, né, com relação a doações, e é isso, assim, eles não jogam a criança na sua casa sem nada. O que você precisa, eles vão dar um jeito de te ajudar. Fazem muita pergunta do tempo. Legalmente é 1 ano e meio, o período máximo de acolhimento, mas existem exceções, isso aí é tudo definido, né, na medida do que vai acontecendo. Depende de cada história. A gente já viu criança voltar com 1 mês, criança voltar com 1 ano, então depende. Você tem que estar disposto a cuidar do tempo que for, determinado. E assim, a gente conheceu uma senhora que está no 13º acolhimento dela. Ela vai um atrás do outro. Ela devolve um, já se disponibiliza para o outro. A gente pode muito bem falar, não, quero dar um tempo, deixa eu respirar 1 mês, deixa eu descansar, eu preciso viajar. Mas quando você vai entrando no projeto, você vê que precisa de família. Tem muita criança indo para abrigo e pouca família disponível para acolher, para querer entrar nessa jogada aí. Então, eu acho que é por isso que o pessoal vai emendando ali, porque é muito custoso, é muito maior, como eu falei, é maior do que a gente, são para as crianças, para a gente cuidar delas, a gente dá esse carinho e esse amor. Você, quais formas de ajudar? Eu não consigo acolher, né, eu não consigo ser família acolhedora agora, mas e aí, como é que eu posso ajudar? Você pode ser família de apoio também, isso é muito importante. As famílias de apoio, eu digo assim, que sustentam também todas as outras famílias, porque acontecem eventualidades, às vezes você vai viajar, ou às vezes você, né, tem uma questão, foi convocado num trabalho presencial, e normalmente eu trabalho remoto, e aí aciona uma família de apoio, né, eles têm todo um cadastro também, e você pode apoiar uma família que está acolhendo, e isso, assim, né, salva muito, né? Sim, aí a família de apoio pode ficar com a sua criança no final de semana, por exemplo, dormir uma sexta, sábado, para você ter o seu compromisso, para você descansar. As meninas batem muito nessa tecla, cara, aciona a gente pra vocês descansarem, porque eles sabem que é muito cansativo. De vez em quando elas perguntam, vocês estão cansados? Querem um apoio esse final de semana pra vocês dormirem? Porque não, né, criança acorda, né, de madrugada, às vezes, enfim. Mas, então assim, não tem que ter, a gente tá aprendendo isso, né, que não tem que ter vergonha, nem assim, de também pedir ajuda, até às vezes também não precisa ser um apoio para um final de semana, ou para uma semana, ou para umas férias. Pode ser apoio por um turno, né? Para um horário, um dia específico. Toda segunda eu trabalho. Então, nessa segunda, o apoio também é muito importante. E a outra forma são as doações mesmo, né? As doações para a ONG. Eles acabam direcionando para as outras famílias, ou as doações, inclusive, para as próprias famílias, pela nossa, né, breve experiência no projeto. A gente já percebeu isso, às vezes a gente mesmo que recebeu algumas doações que não iriam nos atender no momento, assim, talvez de roupa que não era o tamanho que a gente estava precisando, e aí a gente já faz girar, né, já distribui para outra família, porque as famílias têm contato entre elas, então, uma lata de leite, olha, tem esse leite aqui, não é o leite que a criança que eu tô usa, gente, alguém usa esse leite, a gente já redireciona, alguém tá precisando de tal coisa, né, recebi um pacote de fralda maior, a gente já, né, passa, já encaminha para outra família. Então, tanto para direto no aconchego, quanto para as famílias acolhedoras, toda doação também é bem-vinda.